Fala, meus queridos! A pergunta que não quer calar é: o que é que está acontecendo com o nosso Brasil? Por quê? Porque até agora nós só temos impostos, taxas, desgovernos, estatais dando prejuízo, IOF aumentando e tudo começou com a promessa da porra da picanha. A gula é um pecado mortal que assombra a nossa sociedade há muito tempo atrás. Pão e circo, já ouviu essa expressão? Pois é, um sábio romano chamado Juvenal, ele usou a frase em sua sátira para criticar a forma como os governantes romanos mantinham o povo entretido e controlado. O objetivo dessa maneira de governar era evitar revoltas e manter a estabilidade do império. E com isso, ele garantia a satisfação básica da população, desviando a atenção dos problemas reais, ou seja, oferecendo apenas entretenimento e comida, em vez de lidar com questões políticas e sociais importantes. Meus amigos, hoje nós vivemos exatamente desse jeito. O presidente prometeu a picanha e a cervejinha na sua candidatura. E olha onde nós estamos hoje. Da picanha só sobraram as 4 primeiras letras. E aí você veja o que é que vai dar aí. Mas em compensação, olha a quantidade de benefícios que ele trouxe para a população mais carente, entre aspas. E olha a quantidade de shows que o governo propõe gratuitamente para o seu público, né? Como aconteceu aí no Rio recentemente, vários artistas internacionais famosos dando aí shows gratuitos. E nós estamos aqui pagando a conta. E tá tudo certo, né? Trouxe essa foto do imperador romano aí, que eu achei muito interessante para vocês entender que esse cara que vocês estão vendo aí, o imperador romano, ele utiliza essa estratégia do pão e circo. Mas vamos falar de mercado, né? E tá tudo certo, a gente tá aqui justamente para isso. Vamos desenrolar aí falando um pouco de Brasil. Esse aqui é o gráfico do índio. Fechamos a semana praticamente no 0 a 0, com uma leve queda ali de 0,27%. Se você pegar da abertura até o fechamento, você vai ver que nós oscilamos a semana toda míseros 375 pontos. Porém, entre máximas e mínimas ao longo dos pregões, nós movimentamos quase 3.000 pontos, e isso por alguns fatores que nós iremos falar brevemente. Esse aqui é o gráfico do Doleta. O Doleta essa semana ele fechou uma queda legal, uma queda expressiva ali de 0,81%. Isso equivale a 45 pontos, se você pegar da abertura até o fechamento, dá 45 pontos. Porém, entre máximas e mínimas, nós tivemos uma oscilação ali de 167 pontos. Tudo isso por conta dos dados, tanto no Brasil quanto dos Estados Unidos, que nós iremos falar também mais para frente. No dia 26, próximo ao fechamento, nós tivemos uma movimentação estranha no mercado. E, segundo relatos, segundo informações, foi um certo copy trade aí famoso que foi estopado e lesou ali a galera com esse stop. E vocês me conhecem, eu não tô aqui para dizer se é certo, se é errado, para acusar, para defender ninguém. O que eu posso falar para vocês, e eu posso falar com propriedade, é que a vida não é um morango, não existe almoço grátis e só o conhecimento liberta. Não existe nada melhor do que você entender as coisas, de você entender as notícias, entender o porquê que o mercado está fazendo aquele tipo de movimentação. Se tomar um stop, você entender porque tomou um stop, não somente porque o setup não funciona, não. Tem um motivo para esse stop e nós iremos entender. Automaticamente é isso que eu ensino para a galera. Como você sabe, eu vou abrir aí 10 vagas, agora são 9, né? 9 vagas para minha mentoria e 10 para a sala educacional. Se for do seu interesse, o link está na descrição. Esse aqui é o gráfico comparado, né, dos dois, entre o índice e o dólar. Vocês podem ver aí movimentação bastante parecida, porém inversa. A gente fala que o dólar e índice é o contrário. Não é, meus amigos, nada é 100%, não existe receita de bolo. Tem semana sim que o índice e o dólar andam descorrelacionados, tem semana que andam com a correlação batendo certo. E por que isso acontece? Tem vários fatores para ele se movimentar, cada um defende os seus interesses. Falando aqui do Orives, como vocês podem ver aí, essa semana ele entrou em um processo corretivo, as mineradoras caíram e o preço do ouro se aproximou da mínima de um mês. Mas isso é normal, é apenas uma pequena queda. É aquele negócio, nada sobe para sempre, nada cai para sempre. Então, se o ouro está caindo, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, a galera está realizando boa parte do lucro, e segundo, é apenas a galera colocando dinheiro na renda variável, é a galera tomando mais risco, tirando um pouco da segurança e buscando risco, somente isso. Se vocês observarem também, o petróleo essa semana deu aquela queda por conta da trégua no Oriente Médio. Então, o petróleo barato, isso é muito bom para a inflação mundial, nós já falamos sobre isso. E a China, safamente, já aproveitou para comprar bastante petróleo ali do Irã. Ele aproveitou que estava tendo essa parafernália e falou: opa, vou encher aqui os meus barris e vou ficar bem de boa, bem felpudo. Já aproveitando e falando da China, a China continua com os mesmos problemas de sempre, que eu já tenho falado para vocês nos últimos panoramas. Porém, a
China emitiu diretrizes sobre apoio financeiro, então ela está querendo estimular ali o consumo. Eles estão tentando estimular a economia do país. O BC já prometeu ajustar o ritmo da política monetária. Então vocês percebem que a China está se movimentando, está fazendo muito esforço para fazer a máquina voltar a girar, né? Fazer a engrenagem voltar a girar ali, toda consertada, lubrificada ali, lá ele, tudo certinho. E uma boa notícia é que a China fechou o acordo comercial com os States, né? Então parece que as coisas agora vão começar a normalizar, as coisas vão começar a melhorar, mas temos que ver o desenrolar da carruagem, tem muita coisa para acontecer aí. A China, como eu já falei para vocês no processo lá de deflação, justamente por isso que ela tá aí querendo que as pessoas gastem, estimulando o gasto, o consumo, totalmente diferente do cenário brasileiro, mas a gente vai falar disso futuramente. Aproveitando e falando agora dos States, a confiança do consumidor teve uma leve queda inesperada, e isso tem muito a ver com a guerra e juros elevados, então a galera ficou meio desanimada, né, com essas questões que tá rolando aí. As vendas em moradias também caíram, a inflação deu aquela subidinha básica, veio acima do esperado, mas ainda está em um número bem razoável, não tá nada, meu Deus, não, tá de boa por enquanto. O PIB também deu uma caidinha, o que pode ajudar a reduzir os juros. A economia americana, meus manos, pode entrar em recessão, segundo o CEO do JP Morgan, como você vê aí. Então a bolsa lá tá andando de lado, a bolsa lá tá meio tranquila esses últimos dias, porém tá ali próximo das máximas. Ela tá bem parecido com a bolsa do Brasil, graficamente falando, estamos ali sondando, beirando, observando como é que tá as máximas, então lá também. Agora vamos falar sobre o melhor país do mundo, que é o Brasil, na minha opinião. E eu pergunto pra vocês, né, volto à pergunta do início lá, cadê a picanha que foi oferecida, prometida pra gente aí? Tá rolando ou não tá? E aí? Vamos começar com ótimas notícias que aconteceram essa semana. O IPCA 15 ali desacelerou para 0,26. Isso é muito bom, porque é o primeiro recuo nos preços de alimentos depois de 9 meses de alta. E uma coisa bem interessante, né? É que se por acaso o seu orçamento estiver apertado, você pode cortar gasto de tudo. Você pode cortar ali, por exemplo, subir o preço da Netflix, você vai lá e corta. Subir o preço de não sei o que, você pode diminuir. Mas e alimentação, mano? Como é que você vai cortar gasto na alimentação? Porque se o preço das outras coisas subir, sucesso. Mas se o preço da alimentação subir, vai continuar subindo o seu orçamento, porque você vai precisar se alimentar nisso. Você vai precisar colocar comida na mesa. Não tem como você cortar gasto da alimentação. Então, dê uma segurada nas emoções do nosso IPCA. IGPM, que é a inflação do aluguel, também caiu para 1,67 em junho. A alta acumulada nos últimos 12 meses é de 4,39. Como vocês podem ver também aí, o aluguel comercial subiu mais que a inflação em maio, mas em junho já deu essa acalmada pra gente, aí dá pra respirar tranquilo. É aquilo que a gente já conversou, né? A inflação é formada por 9 componentes. Então, se você entrar no site do IBGE, vai ter lá os 9 componentes que compõem a porra da inflação. O que é que a gente tem que fazer? Acompanhar esses fragmentos que são soltados ao longo do mês para ter noção como que vem a nossa inflação mensal. Já dei uma dica aí, hein? É com base nisso que a gente pega aquela operação de IPC. Por outro lado, aqui no Brasil, a confiança do consumidor caiu. Isso eu também acredito que tem a ver com a guerra e juros elevados. Com todos os problemas, todas as baixarias que tá acontecendo aí, porra, tem muito problema. Então, investimento direto no país também caiu, e o valor caiu 1,9% em relação a 2024. Quer dizer que tem menos pessoas, né, investindo no Brasil. Estamos recebendo menos fluxo de capital aqui no Brasil. Isso afeta muito o crescimento em longo prazo. Mas, né, eu acredito que mudando esse governo que a gente tá aí atualmente, que só faz cagada, né? Acredito que depois que deu uma acalmada nas emoções, os investimentos podem entrar aí de forma pesada, de forma agressiva. Lá ele, ai, agressiva! Enquanto isso, o Haddad culpa o Campos Neto pela alta da Selic. Daqui a pouco, vai fazer um ano que o Campos Neto meteu o pé da porra do Copom. Mas ainda assim, Lula, Haddad e sua galerinha lá continua culpando o cara pela alta da Selic. Como assim, mano? Essa porra não faz sentido. O cara não tem mais influência nenhuma dentro do BC. Automaticamente é o Galípolo que tá tomando essas decisões. Mas por que o Lula e o Haddad, essa galerinha, não quer admitir que é o Galípolo que tá aumentando? Porque o Galípolo foi indicado pelo Lula, pelo seu partido. Então ele acreditou que automaticamente esse cara tá comigo. Por isso que o mercado, quando o Galípolo foi indicado, deu uma queda. Por quê? Porque a galera acreditou que Lula poderia mexer os pauzinhos lá, mexer os pauzinhos para poder botar os juros mais baixos, entende? Só que o Galípolo chegou lá e falou, não, eu tô aqui para fazer o que é certo. Automaticamente tá aí, ó, juros sobre juros. O cara tá errado? Depende do ponto de vista, não vamos entrar nesse mérito, nessa briga agora, né? Mas é assim que tá acontecendo, meus consagrados. É desse jeito aí que o pau tá quebrando. É como vocês viram, tem notícias muito boas, tem notícias positivas no Brasil, mas mesmo com as coisas boas acontecendo, o governo está se enrolando, porra. Quer dizer que Lula é uma carta fora do baralho? Quer dizer que ele não vai se reeleger? Quer dizer que com a quantidade de cagada que ele tá fazendo não vai dar certo? Meu amigo, eu não diria isso.
Se você parar para estudar um pouquinho, se você parar para analisar, o Lula conseguiu sair ileso na história do Mensalão nos anos 2000. Se você pesquisar, você vai ver sobre isso. A popularidade dele estava indo pro saco, estava lá embaixo, estava fudido, todo mundo, não, já morreu, tudo certo. O PSDB pensou, não, vamos deixar esse cara sangrar sozinho nas montanhas, vamos deixar ele se fuder lá em cima. Parecendo aquele filme, O Regresso, já assistiram? O Regresso com o Leonardo DiCaprio, um filme muito bom, por sinal. Automaticamente os caras pensou a mesma porra. Eles pensaram que ia perder as eleições, porque Lula já estava fudido, cheio de problema. E aí Lula fez o quê? Foi para as montanhas, sangrou e voltou para se vingar de todo mundo. E uma coisa eu vou ensinar para vocês, uma coisa eu vou dizer para vocês hoje, que é o seguinte: não desprezem a capacidade do Lula de se reerguer. E esse cara, por mais que ele seja um safado, ele é um exemplo de resiliência e não é resenha. Ele estava em uma cela, os caras falaram, vou abrir essa cela aqui, irmão, se vira, dá seus pulos, mas volte para a presidência. O cara saiu, voltou. Então um tipo de cara igual esse aqui, ele pode conseguir o que ele quiser, pô. Qualquer coisa que ele quiser, ele pode conquistar na vida, vocês estão entendendo? Então não desprezem o Lulinha. Depois pesquisem esse filme aqui, O Regresso com o Lula DiCaprio, muito bom por sinal. O cenário aqui no Brasil, rapaziada, é desafiador, porque o Lula recentemente criticou os empresários. Ele disse que os empresários devem deixar os interesses de lado pela economia do país, o que na minha opinião isso é uma baixaria, é uma palhaçada. Então até o Haddad, ele disse que a meta de 2026 são inatingíveis. Não tem como chegar nessa meta, nesse objetivo. Ele tá parecendo um cara, um trader que iniciou no mercado, botou R$1.000 na corretora e quer fazer 10 mil por mês. Tá entendendo que essa conta não fecha? É basicamente o que o governo tá fazendo, rapaziada. Então, as instituições, como você pode ver aí, bem renomadas, também tá falando a mesma porra, sem contar que o Brasil tá com a bomba atômica aí pra explodir, que é a porra da dívida, que pode chegar a 125% do PIB já em 2035. Porra, projeções são pra 2035, isso é muita coisa. Ah não, tá muito longe, daqui pra lá, muita coisa pode mudar, não sei o que, não tem como. Meu amigo, vai por mim. 2035 é logo ali, porra. Você prometeu um monte de coisa no início do ano, não é isso? A gente já tá praticamente em julho, metade já foi embora, muitos de vocês não conseguiu alcançar nem metade porque não teve disciplina suficiente, correto? Se eu tiver errado, me corrija. Então pensa comigo, 2035 é logo ali, pô. E outra coisa, se você olhar na grade de cotação lá dos juros, tem juros até 2036. Ou seja, a galera já tá olhando lá pra frente. Então, como que a precificação dos juros de 2035 é formada hoje? Ou seja, a movimentação que o mercado, que a economia, que o governo faz hoje, a galera começa a se proteger olhando para futuro, lá para frente, 5, 10 anos, você tá entendendo? Então, automaticamente, esses juros já começam a se movimentar. Então, por mais que pareça longe, por mais que pareça distante, os impactos começam a surgir a partir de agora. O mercado sempre precifica as coisas antes, eu já falei com vocês. E outra coisa bem interessante, 125% do PIB em dívidas, com os juros que nós temos aqui, historicamente falando, esse país não aguenta. E como vocês podem ver aí, mesma arrecadação batendo recorde. Recorde atrás de recorde, 1,2 trilhão de reais entre janeiro e maio. Tem um estudo que mostra pra gente que o brasileiro trabalha de janeiro a maio só para pagar imposto. De maio em diante é que ele vai tirar um lucro para ele. Ou seja, você trabalhou esse tempo todo aí só pagando imposto. A gente se lascou pagando imposto. Agora é que a gente vai começar a ganhar os quero-quero, tá entendendo? E outra coisa, você pode ver aí, arrecadação recorde e contas públicas com déficit. Dívida bruta subindo. A gente tem um PIB do agronegócio, que é o que está carregando aí nossa economia por um tempinho. Também subiu 6,5% no primeiro trimestre. A gente tem uma economia, como vocês podem ver aí, crescendo 1,4% no primeiro trimestre. Só que cresce a economia, cresce o agro, cresce tudo. Só que o governo, ele tá sugando dinheiro para arrecadação. E depois pega essa porra desse dinheiro e vai gastar de uma maneira ineficiente. Porque se ele soubesse gastar o dinheiro, a economia ia crescer muito mais. E a inflação não ia estar do jeito que está agora. Porque a capacidade que nós temos aqui é muito boa. O Brasil é um país bom, produtivo, a gente exporta muita coisa, mas infelizmente o governo não tá sabendo trabalhar com essa porra. E aqui, rapaziada, tá um pequeno resumo do que tá acontecendo aqui no nosso Brasil. O Brasil tá crescendo, só que ele tá crescendo de uma forma insustentável. Pra vocês entenderem, o Brasil tá tipo um cara que recebe, um exemplo hipotético, R$2.000 por mês. O cara recebe R$2.000 por mês, só que ele gasta 3. Automaticamente ele pensa o quê? Porra, quando eu ganhar 4, vai melhorar. Aí ele começa a ganhar 4, só que agora ele gasta 5,5. Aí não, quando eu ganhar 6, vai melhorar. Aí ele ganha 6, mas ele gasta 7,5, ou seja, não consegue administrar o dinheiro que tem. E ele tá recebendo dinheiro, mas não tá conseguindo administrar essa porra. Então, crédito e medidas sociais sem critério e sem controle. Então essa porra tá aumentando a nossa dívida pública, com essas baixarias que ele tá aí do populismo, tá quebrando tudo. Inflação até desacelerou, como vocês podem ver aí, ó. A inflação deu uma acalmada, mas os juros não abaixa, porra. Os juros continuam lá em cima. O agro, ele continua crescendo, tá puxando nosso PIB, como eu falei, é o que tá sustentando a gente muito bem. Mas, infelizmente, né, o governo ele é ineficiente e está perdido. E mesmo com o crescimento da economia, a economia não está bem. Então a economia, rapaziada, ela é fácil de entender, ela é simples. Só que desse jeito que as coisas vão acontecendo no nosso governo, isso acaba atrapalhando até o entendimento do cara. Você fala, porra, não tô entendendo nada. Então o Brasil tá bom ou tá ruim, porra? O Brasil, ele tá indo bem, mas os governantes não estão sabendo governar. É como eu falei a respeito do salário. Eles estão ganhando R$1.000 e gastando 2.
ganha 2 e gasta 3. É assim que tá o nosso governo. E nós estamos aqui, ó, nesse looping, nesse ciclo infinito que alguém precisa quebrar essa porra. Porque o governo tá perdido e é ineficiente. Automaticamente ele começa a distribuir auxílios sociais sem critério. Isso gera um endividamento do governo. Esse endividamento começa a destruir a popularidade do presidente, que ele começa a dar mais auxílios sem critério e fica perdido e vai nesse loop aí até quebrar o país ou até ir embora, até acontecer alguma coisa aí, né? Tropeçar, sei lá, né? Cair da cama, não sei, acontecer alguma coisa assim, entendeu? Nessa pegada aí. Então, o Lula, ele entrou no governo dizendo que ia consertar todas as cagadas do Bozo. Falou, não, vou consertar as cagadas desse cara aí, tá fazendo besteira, fique tranquilos, companheiro, que eu vou, é picanha e cervejinha pra vocês. Só que o que nós temos agora é uma série de problemas que aponta pra onde? Pra popularidade do Lulinha. E o problema da popularidade dele cair é que ele começa a tomar medidas. Então ele vai enrolando ainda mais, vai atrapalhando tudo e vai fingindo. E o que é que as pessoas fizeram? Vamos para as redes sociais. Porque as redes sociais hoje viram um palco, viram um lugar onde as pessoas, por enquanto, conseguem expressar as suas ideias, falar o que é que está acontecendo e tal. E aí começou a expor a bagaceira. Só que até com isso nós precisamos tomar cuidado. Porque o STF define que redes podem ser responsabilizadas por postagem de terceiros após notificação extrajudicial. Então, todo mundo correu para as redes para falar, só que isso virou censura, virou fake news, e fake news agora é crime. Mas a pergunta que fica é, quem define o que é fake news? Eu ou você? Quem é que vai definir o que é fake news? Já para pensar sobre isso? Por exemplo, se um país invade o outro, exemplo hipotético aqui, ó, Rússia invadiu a Ucrânia, isso é fake news? Depende do ponto de vista. Por quê? Porque se o cara achar, se o maluco lá achar que a Rússia não invadiu a Ucrânia, que foi só um ataque preventivo, então quem é que vai dizer que é fake news? Quem tá certo e quem tá errado nesse ponto? Estão entendendo, meus queridos? Então tudo isso acaba complicando, velho. Isso acaba atrapalhando todo o nosso rolê. Mas beleza, mano, você falou com uma porra aí, eu não tô entendendo, né? Eu quero saber onde que isso vai afetar o mercado, porque eu tô aqui pra aprender isso. Pensa comigo, meus queridos. Até então, teremos uma possível recessão nos stadiums. É certo ou não? Quem tá falando de JP Morgan, reclama com ele lá. Então ele disse que provavelmente os stadiums podem ter uma recessão, que isso pode ser bom para os investimentos, até certo ponto. As expectativas de corte da Selic também é top, isso é muito bom, é outra coisa muito boa. A Selic pode estar chegando no topo. Outra coisa que eu já deixo até para vocês é estudem sobre renda fixa e estudem como fazer trade na renda fixa. É possível? É, mas tem que ter armanho. Não tem armanho na internet que só vai perder dinheiro ali com a marcação no mercado. Tem que ter o macete. Pesquisem sobre isso. Outra coisa, o ambiente pode ficar favorável para os ativos de risco, ou seja, para o mini índice, para a bolsa de maneira geral. Quando os juros caem, então, nem se fala. E o cenário, por incrível que pareça, é favorável para o Ibov. Olha que coisa de maluco, rapaziada. Porra, você falou mal pra caralho do Brasil, esculhambou todo mundo aí, chamou todo mundo de corno. Só que eu não falei mal, rapaziada. Eu apenas mostrei pra vocês e fiz uma análise do que tá rolando. E mesmo com esse cenário mal assombrado, o cenário é favorável pra gente. Olha que coisa de maluco. Olha que loucura e que genial é o mercado. Não tem como se apaixonar por essa porra. Então, como a oposição está crescendo e o governo Lula tá fazendo muita merda, muita cagada, se por acaso outro candidato começar a crescer e ganhar força aí nas urnas, nas próximas eleições, pode ser Tarcísio, pode ser o Zema, pode ser o Bozo, qualquer candidato ali que seja conservador até então. Então os investidores, eles vão enxergar uma possibilidade de crescimento e automaticamente vai todo mundo correr pro Ibov. Não pensa que o mercado vai subir 10 mil pontos se Lula perder as eleições, não. Ele vai subir antes, e quando o Lula perder, o mercado cai, porque é assim que as coisas acontecem. E aquilo que eu já falei com vocês, o mercado precifica tudo antes. Quer entender como? Assiste a nossa última aula do módulo 1, onde eu explico perfeitamente por que o mercado precifica as coisas antes, como que ele faz essa porra, e por que quando tudo parece ruim é bom e quando é bom é ruim. Porque as coisas funcionam ao contrário. Beleza, meus Big Bigs? Então até aqui foram apenas 5 minutos de aula. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, onde eu vou gastar mais 5 minutos. Para essa semana, meus queridos, temos que prestar atenção em algumas coisas. Primeira coisa, né, que nós temos que observar é que dados de emprego. Como você sabe, o mercado está acompanhando esses dados de perto. E o foco é saber o quê? Quando que a economia americana vai cortar a porra dos juros. Então eu posso dizer, rapaziada, que esse feriado de sexta-feira é o feriado mais importante para os americanos. Porque os caras lá são patriotas de verdade. Os caras defendem aquela bandeira com unhas e dentes. Inclusive, já vi experimentos lá do cara colocar a bandeira na frente do shopping, né? Na saída, aí ninguém pisa na bandeira. Porra, viadagem da porra lá. Então a galera defende com unhas e dentes essa nação. Então, por conta desse feriado ser o mais importante, o payroll não vai ser divulgado na sexta-feira, presta atenção, o payroll vai ser divulgado na quinta-feira. Ei, olha só, na quinta-feira. A divulgação
pode definir os próximos passos para o Fed. Então é um payroll importante, é um payroll que vai ser antecipado, vamos ficar ligados nisso aqui. Sem contar que nós temos também PMI industrial, PMI ISM, JOLTS, ADP, ou seja, tudo isso vai reforçar como que está o termômetro de emprego. Ou seja, a semana já vai ser o quê? Mala assombrada, confere? Feriado nos States. Meus queridos, na sexta-feira é feriado da independência nos States. É um feriado super simbólico para essa galera, porque no dia 4 de julho de 1776 foi assinada a Declaração de Independência, quando os Estados Unidos rompeu de vez os laços com a Inglaterra. E para eles, essa data marca o nascimento oficial dos States como nação soberana, porque eles acreditam que nessa data os Estados Unidos foi livre para prosperar, livre para vencer, e por isso se tornou a nação mais poderosa do mundo. Então isso tem um valor histórico muito forte, um valor cultural, um valor emocional muito profundo. É tipo 7 de setembro. Porra, você foi longe demais, eu sei, porque ninguém queria passar 7 de setembro, exceto os militares que ficam puto por desfilar 7 de setembro, debaixo do sol quente, depois ir pra casa ali, bolado, né? E a galera lá curtindo, se divertindo, eu sei. Mas é tipo o 7 de setembro, só que numa potência muito maior, porque a galera lá faz com vibração, com amor, foda-se todo mundo, tá entendendo? Aqui no Brasil não, né? Só que uma coisa interessante, com esse feriado a gente precisa se atentar para algumas coisas. Primeiro, né, como eu já falei com vocês, que a divulgação do payroll, ela vai ser na quinta-feira. Então, aquela preparação que geralmente nós observamos na quinta, a gente vai precisar observar na quarta, sendo que na quarta-feira tem ADP. Ou seja, isso vai bagunçar muito o nosso mercado. A gente não sabe porque o mercado ele pode reagir até de maneira mais agressiva ao ADP e no payroll ficar de boa, tá entendendo? Então, a depender de como vem esses dados, o mercado pode ficar mal assombrado. Outra coisa interessante nesse feriado, na quinta-feira, o mercado americano só vai funcionar até as 14 horas. E sexta-feira, obviamente, não vai abrir. Então, o que é que isso mostra pra gente? Que na quinta-feira, na parte da tarde, nós podemos ter uma baixa liquidez no mercado. A liquidez vai cair drasticamente, porque a gente vai estar à mercê do mercado brasileiro. Nós estaremos sem a nossa força motriz, que é o mercado americano. Então, qualquer pessoa, né, que tiver 5 bilhões, né, 2 bilhões aí sobrando no caixa, ele pode acabar movimentando esse mercado e levando para onde ele quiser. Então, a gente pode ter ou uma volatilidade excessiva, ou a gente pode ter um mercado muito parado. Pode ser que não seja simples operar na quinta-feira, na parte da tarde, e na sexta-feira. Então fique esperto já na quinta-feira, você pega uma movimentação, pega o seu, mete o pé, e na sexta-feira mete o pé também. Ah, mas de sexta-feira ele deu uma movimentação agressiva. Porra, pega o seu de qualquer forma e sai fora. Não fica querendo pegar 10 mil pontos, não. Você não sabe o que pode acontecer. Geralmente, se você voltar aí historicamente, a bolsa fica travada quando não tem mercado americano. Vou pagar pra ver? É claro que não, né, porra? Vou pegar o meu e vamos embora. É assim que eu quero fazer. Outra coisa, dados de emprego aqui no Brasil, né? Uma coisa bem interessante é que o nosso CAGED era para ser publicado na sexta-feira, mas por algum motivo, que eu não sei o porquê, ele foi alterado, ele foi adiado. Então, vamos ficar atento nessa publicação que vai acontecer amanhã na parte da tarde, segunda-feira na parte da tarde. Essa semana também nós temos dados de estatística fiscais, aqui no Brasil especificamente. Então a agenda vai trazer uma bateria de estatísticas fiscais e de atividade econômica, isso logo na segunda-feira, antes da abertura do mercado. Então isso vai ser fundamental para a gente avaliar como é que está o fôlego da economia nesse segundo trimestre agora, principalmente com essa questão do cancelamento do IOF, porque automaticamente o nosso fiscal vai ter que conseguir algumas medidas alternativas para alcançar esse objetivo, e nós não sabemos qual é. Outra coisa também bem relevante é a reunião dos BRICS, que vai acontecer agora aí, né? Então o BRICS é um grupo formado por países emergentes que tem grande influência geopolítica e econômica no mundo. São no total de 10 países, porém os principais são Brasil, Rússia, Índia, China e o Sul, que representa ali a África do Sul. Essa reunião ela vai acontecer no dia 6 e no dia 7 de julho, então como eu postei para vocês lá, o Rio vai sofrer umas modificações aí na parte do trânsito, muita coisa vai ser mudada aí, só que essa mudança já começa na sexta-feira, porque sexta-feira no Rio vai ser ponto facultativo, então a gente tem que ficar atento a isso aí, mais um motivo para ficar atento com o mercado. Porra, se vai ter tudo isso aí, então a galera pode sacomer, né, essas movimentações mal assombradas, não tem nada a ver, foda-se, mas presta atenção de qualquer maneira, porra. E outra coisa bem interessante, que é o final do prazo para negociar a porra das tarifas. Então, como vocês podem ver aí, essa semana podemos ter sim alguns países querendo acelerar para fazer acordo com os States, até porque o prazo final é no dia 9 de julho. Então, depois disso, a gente não sabe o que é que o Trump vai fazer, se ele vai trazer aquela tabelinha de novo, se vai, a gente não sabe. Automaticamente, isso liga o alerta pra gente. Para acelerar essa questão das negociações, né? Isso pode dar uma animada no mercado também. Vamos ficar bastante atento com isso aí essa semana. A China já fechou, Inglaterra já fechou, vários países já fecharam. Porém, ainda tem alguns ali que falta tocar uma ideia, né? Vamos ver o que, é que vai rolar com essa sacaninha aí. E amanhã, no dia 30 de junho, a B3 ela lança um novo contrato de micro índice, que é o MBRQ25. Para ficar fácil o entendimento, nós atualmente operamos o mini índice, a gente chama ele de WIN, e a letra lá que a gente está operando. Porém, agora nós temos um micro contrato, que é o mini índice fracionado. Agora vai ser bem parecido com o Forex, ou seja, lá no Forex nós temos lotes, nós temos mini lotes, nós temos micro lotes, nós temos nano lotes, ou seja,
A movimentação que antes era 20 centavos por contrato na pontuação, agora vai ser de 10 centavos. E isso, rapaziada, na minha opinião, é muito bom para você que tem uma margem apertada, uma margem pequena. Por quê? Porque você vai conseguir fazer uma gestão melhor do seu capital, sem precisar tomar muito risco. Ou seja, isso vai gerar mais liquidez no mercado, porque nós estaremos fracionando ali os contratos. Será mais acessível para quem está iniciando, ou seja, o cara não precisa mais perder a quantidade de dinheiro, rios de dinheiro para poder aprender. Antigamente, rapaziada, a margem mínima era de R$100 por contrato. Com esse novo contrato de índice que vai ser lançado amanhã, a margem agora vai ser de R$45 por microcontratos. Só que tem um aviso muito importante. Essa nova opção, ela não substitui o índice normal. Se você quiser operar ali seu win, pode operar tranquilamente. Porque esse novo microcontrato, ele vai apenas complementar o que já existe. Vai ser muito bom para quem tem margem apertada, como eu falei. Na minha opinião, meus amigos, esse é um passo gigantesco do nosso mercado brasileiro, porque lá fora isso já é uma realidade, nós que não conseguimos fazer. Inclusive, muitas pessoas iam operar o índice em corretoras lá fora justamente por isso, para poder fracionar a quantidade de contratos que ela estava operando e poder fazer uma melhor gestão de risco. Por exemplo, eu particularmente curto muito fazer parciais ao longo do caminho. Eu curto trabalhar o preço, né, reduzir, aumentar a mão ali ao longo do caminho. O cara que tem uma margem apertada, ele não conseguia fazer isso. Só que agora você consegue. Você consegue operar ali como se fosse com 4 contratos e fazer suas parciais ao longo do caminho sem precisar ter muita margem na corretora, sem precisar perder muito dinheiro. Então, com certeza, vai melhorar muito. Pode ficar tranquilos que brevemente eu vou fazer uma aula explicando sobre esse assunto aqui detalhadamente na plataforma, porque na minha opinião, parcial pode salvar seu trade ali. Partindo já para a agenda da semana, né? Nós temos aqui ainda 2 minutos para encerrar a aula. Segunda-feira, como eu falei para vocês, né, é um dia super carregado, onde a gente precisa ficar ligado principalmente ali na abertura, porque os dados da dívida, como eu falei com vocês, serão divulgados antes das 9 horas. Então, se por um acaso vier bom, se vier ruim, a gente tem que observar uma coisa: o mercado, ele vai abrir precificando ou ele vai abrir para precificar durante a abertura? Porque se ele já abrir precificando, a gente tem uma leitura. Se ele já abrir para precificar, nós temos outra leitura no trade de abertura. A ideia é ser feliz, independente de qualquer coisa ali, de como venha a notícia. Como eu falei com vocês, 2h30 ali tem um CAGED, o de maio, que não foi publicado na sexta-feira. Vamos ver como é que ele vem aí. Na terça-feira, as notícias nos Estados Unidos vão apontar para o payroll na quinta. E a gente precisa ter a atenção, porque todas as notícias são relevantes, né? Na quarta-feira, aqui no Brasil, nós temos produção industrial. Top demais, uma notícia da abertura assim, curto muito. Então, esse dia ele vai merecer uma atenção redobrada, como eu falei com vocês, porque além do ADP, nós temos a preparação para o payroll na quinta-feira. Então, ficar esperto com essa movimentação aí, para não ser pego de surprise. E na quinta-feira nós temos isso aqui, ó, no Brasil, um dia bem tranquilo, porém, lá fora o pau quebra, né? Balança comercial, payroll, PMI, porra, muita coisa aí. Então, como eu falei, quarta e quinta pode ser... Quarta, quinta e sexta, na verdade, né? Pode não ser um dia tão simples para operar. Não tem armanha, não entra não, fica quietinho, fica de boa, vamos com cautela, para você não colocar o seu capital em risco logo na primeira semana do mês. Pô, a primeira semana é operar com cautela, é fazer aquela capa de gordura da picanha, né? Para poder a gente começar a trabalhar com essa gordurinha na próxima semana, então sem agonia. E sexta-feira é um dia bem tranquilo. Feriado lá fora, como eu falei com vocês, e automaticamente o mercado americano não vai abrir. Nós estaremos à mercê de break news e do mercado brasileiro. Estaremos sem nossa força motriz e eu não curto muito quando isso acontece. Até porque nossos cálculos ele já vai pro ralo, né? Então a gente fica aqui só observando o que é que vai acontecer. Bastante cuidado aí na sexta-feira. Na abertura a gente tem ali o índice de preço ao produtor, é o PPI aqui do Brasil. Também uma ótima oportunidade pra gente pegar a nossa abertura ali e meter o pé. Beleza, meus queridos? E aqui nós temos a indicação da semana. Como eu falei pra vocês, toda semana eu vou trazer uma indicação de um filme, um documentário, um livro top demais. Com certeza algo que eu já assisti e que super recomendo. Esta semana, porra, eu tô sem indicação pesadíssima, uma parada que me ensinou muito. Eu vou compartilhar com vocês completamente de graça. Acho que vocês nunca nem ouviram falar nesse documentário que eu vou passar para vocês aqui. Esse documentário foi vencedor de Oscar como o melhor documentário já produzido. Se vocês olharem a nota no IMDb, vocês vão ver que é uma nota alta para documentário, nota alta. Inside Job, calma, não pensa na do Job não, porra. Pensa no Inside Job na tradução literal. É um trabalho interno. Eu sei que somente já foi lá, né, viu dinheiro, um cara em pé job. Calma, não é assim não. Então, esse filme aqui, rapaziada, é top demais. Ele tem de grátis no YouTube lá pra quem quiser assistir. Porque aqui ele vai expor o lado da corrupção no sistema de Wall Street. Ele vai mostrar o lado obscuro, as merdas do governo, as merdas do mercado lá. É muito top demais. Só que aqui é baseado em fatos reais. Ele já começa falando ali de 2008. Mano, só assistam. E outra coisa, se você quer entender o lado sujo do mercado, é isso aí, ó. Porque ele vai mostrar os bastidores. Eu já assisti algumas vezes. Só de falar que eu já quero assistir de novo, porque sempre que eu assisto eu pego algo novo. Eu pego um insight diferente, né? Operem a semana com cautela. Não precisa agonia, vamos com calma. Como vocês sabem, quem quiser
quiser participar da nossa comunidade, a lista de espera está aqui embaixo, então preenche lá que eu vou chamar vocês agora no início de julho. São míseras 10 vaguinhas para a sala, para a mentoria. Para a mentoria agora só temos 9, então se você quiser evoluir, aprender e ter, um network com pessoas que falam o mesmo idioma, a mesma linguagem que você, conta com nós que a gente tá aqui para isso. Quem não tá no grupo aberto, também vou deixar o link aqui embaixo para você entrar e participar do nosso grupo aberto. A gente lá troca uma ideia. Tamo junto, é nóis.